Olá, meu nome é Andrique Jesus Vidigal Fernandes e o título do nosso trabalho é Investigação de Fenômenos de Espintrônica e Nanomagnetismo, da Universidade Federal de Viçosa, Centro de Ciências Exatas, Departamento de Física. Meu orientador é o professor Joaquim Bonfim Santos Mendes e teve a colaboração da estudante de doutorado Andriele da Silva Vieira. Então, o que se trata a espintrônica, né? Ela vai se concentrar aí no controle do fluxo de corrente de spin, né? Utilizando essa propriedade do elétron para gerar e manipular sinais eletrônicos. E como ela abrange, né, estudo de efeitos magnéticos, a gente pode usar isso para detectar e armazenar informações. Então, fabricar estruturas, né, para investigar esses fenômenos de injeção e transferência de spin são importantes para a tecnologia, né, aplicação em tecnologia e outras áreas de estudo. E essas estruturas são chamadas de filmes finos. Então, as técnicas experimentais, né, que serão utilizadas aqui nesse trabalho, uma delas é exatamente para gerar esses filmes finos, que é uma das técnicas mais usadas, que é o sputtering, né? Que é a evaporação catódica. O que consiste esse método aí, então, para a gente obter esses filmes finos, né? A gente vai ter íons, né, mais precisamente íons de argônio, que serão acelerados contra um alvo de interesse. No nosso trabalho, o alvo de interesse é o germânio. Então, quando esses íons atingem a superfície do germânio, né, eles arrancam átomos de germânio por transferências de momento do material dessa superfície, né? E esses átomos de germânio, eles serão depositados no substrato. No nosso caso, a gente utilizou substrato de silício. E aí, né, a imagem do sputter utilizado, que está presente no departamento lá de física. Outra técnica utilizada nesse trabalho para a caracterização desses filmes finos que a gente obteve é o microscopia de força atômica, que vai ocorrer a interação da sonda, né, desse equipamento com a superfície da amostra. E com isso, com essa interação, eu consigo gerar imagens, né, detalhadas sobre a topografia da amostra e bem como analisar as propriedades mecânicas das mesmas. Então, os objetivos aqui nesse trabalho é justamente investigar, né, esses fenômenos de injeção e transferência de spin, utilizar, né, a técnica de sputtering para obter esses filmes finos, no caso de germânio, em diferentes substratos, né, inicialmente. Preparar a amostra, né, com o objetivo também de obter um degrau de germânio para poder conseguir obter a taxa de deposição do germânio, já que a gente vai determinar, né, quantificar o tempo que foi feita a deposição. Caracterizar com a ajuda do AFM, né, o microscópio de força atômica, as propriedades microestruturais das amostras obtidas, bem como, então, medir a altura do degrau com auxílio de um outro software, que é o GADIO, além de analisar a rugosidade das superfícies, né, contendo o germânio e os substratos de silício. Então, essa primeira imagem aqui à esquerda mostra ali aquelas pequenas amostras sobre a base circular, são os substratos de silício. Esses substratos de silício, eles passam por toda uma limpeza antes de chegar ali e eles são colocados nessa base circular que vai ser inserida na parte superior do sputter. Essa outra imagem aqui de cima é justamente o alvo de germânio, no qual a gente quer arrancar esses átomos aí, né, para depositar aqui nessas pequenas amostras aqui de silício. Feito isso, né, obtendo essas amostras, que foi obtida com sucesso através da deposição catódica, ela passa aqui pelo AFM, que é essa outra imagem aqui. Aqui eu já tenho a amostra, após o crescimento do filme fino de germânio, ela já sobre o AFM.
E aqui, após toda a calibração no AFM, a última etapa que a gente vai ter é a obtenção das imagens da topografia da amostra. E aqui está duas dessas imagens que foram analisadas, né? Essas imagens foram previamente tratadas, depois, claro, da obtenção no AFM, e a gente fez um nivelamento de superfície aí. Já aqui a gente já consegue ter vários resultados sobre a superfície da amostra, né? Essas linhas e esses pontos presentes nas duas imagens, essas imagens são de regiões diferentes da amostra, eu consigo fazer isso no AFM, isso são artefatos, ou seja, o AFM ele é suscetível a ruídos exteriores, então qualquer ruído ele vai detectar, bem como umidade e temperatura. E o próprio tratamento dessas amostras, né, como o nivelamento, também já causa esses artefatos, esses ruídos, bem como outros fatores, né? Essas linhas foram feitas, né, com o auxílio do software Gradium, que são os perfis de linha. Eles são feitos ali exatamente na interface onde contém o germânio e o silício, para justamente eu verificar esse degrau aí. Porque a amostra ela foi crescida, né? Foi feita uma máscara sobre ela com o intuito de deixar um degrau ali de germânio para poder justamente calcular a taxa de deposição. Então, com esses perfis de linha, eu consigo gerar gráficos pelo software Gradium. Aí estão os gráficos, né, em diferentes regiões, e os perfis de linhas, como mostrado anteriormente, foram tratados também em regiões diferentes ali da amostra. Então a gente consegue ver, já de cara, uma abrupta variação no eixo Y, né, de todos os perfis de linha, seja da primeira região ou da segunda região da mesma amostra. Então isso indica a presença aí, claro, do degrau de germânio. E a gente quer saber, né, a altura desse degrau. Além disso, a gente consegue, batendo o olho aí no gráfico, verificar a qualidade também da amostra. Porque esses pequenos ruídos aí no gráfico indicam para a gente as pequenas imperfeições que tem a amostra, né? Então você pode observar aqui na primeira imagem aí, o gráfico verde ele apresenta um ruído aqui inicialmente muito grande, fora do degrau. Isso indica que nessa posição aqui onde foi traçado o perfil de linha, eu tenho uma superfície com mais defeitos, né, do que em relação, por exemplo, a esse gráfico preto aqui, que não apresenta tantos ruídos. Então, eu não tenho algo contínuo ali, né? Tem uma abrupta ali, um pico ali. Isso indica, então, esse artefato. Mas comparando as duas, a primeira imagem, então, apresenta uma maior uniformidade da amostra, da superfície da amostra, né? Então, pelo próprio software Gradium, eu consigo medir essa altura aí. Eu consegui medir a altura desses gráficos e ter, então, a altura do germânio em cada ponto, em diferentes pontos ali da superfície da amostra. Observe que na primeira, os dados da primeira imagem apresentam uma maior uniformidade, indicando que ela tem uma maior qualidade do que a segunda imagem, né? Ou seja, a segunda imagem tem mais artefatos. Com isso, então, dividindo pelo tempo de deposição, que foi de 30 minutos, já, né, pegando essa altura em uma média dessas duas regiões, e dividindo, então, claro, pelo tempo, que foi de 30 minutos, eu consigo obter a taxa de deposição do germânio, que foi 1,53 nanômetros por minuto. Então, as conclusões desse trabalho, realizamos o crescimento do filme fino, né, de germânio, obtemos boas imagens topográficas das amostras, análise precisa das características superficiais e a gente teria um resultado mais preciso, com mais amostras e com tempos de deposições distintos, o que não foi possível por causa da ponta ter quebrado, do AFM. Aqui estão minhas referências e agradeço aí ao meu orientador, o professor Joaquim Bonfim Santos Mendes, por todos os ensinamentos, a Andriele Vieira, pela ajuda lá no crescimento, e a todos os espectadores. Obrigado.